Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Vamos reler o texto de Romanos 8, 26 a 29. Romanos 8, 26 a 29. Eu convido a igreja para, em uníssono, lermos esta passagem. Vamos juntos? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu quero tratar aqui de 4 verdades nesse texto. Quero falar sobre a solidariedade de Deus, a compaixão de Deus, a sabedoria de Deus e o propósito de Deus. Eu quero fazer uma pergunta pessoal para você. Olhando no espelho da sua alma, honestamente, como é que você se vê? Uma pessoa forte ou uma pessoa fraca? Honestamente. Se você pudesse olhar do ponto de vista físico, você se considera uma pessoa forte, invulnerável ou frágil? No aspecto emocional, você se considera um carvalho? Ou um caniço agitado pelo vento? Você se considera forte moralmente? Ou frágil? Frágil. Como é que você se vê espiritualmente? Você se considera uma pessoa fraca? Penso eu, se nós fizermos essa análise honesta, todos nós vamos dizer, eu sou fraco. Eu sou fraco. Eu nem consigo ficar de pé escorado no bordão da minha autoconfiança. Somos muito fracos. Mas sabe o que me impressiona nesse texto? É que algumas pessoas, ao verem outras pessoas fracas, acabam por esmagá-las. O Espírito Santo olha para você e para mim na nossa fraqueza. E Ele nos assiste. O Espírito Santo sabe que você e eu somos vulneráveis, muito frágeis. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Pó. Ai de nós no dia em que nós nos julgarmos fortes, invulneráveis, inexpugnáveis. Paulo chega a dizer, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando você reconhece que você é fraco, você depende de Deus. E quando você depende de Deus, o Espírito Santo vem para assistir você. Para levantar esse fardo da vida que você não consegue carregar sozinho. Mas o que é glorioso é que você pode perguntar assim, mas como assim eu sou fraco? Como se constata essa fraqueza minha?
Onde eu posso diagnosticar essa fraqueza minha? No que consiste a minha fraqueza? E o apóstolo Paulo defende a ideia de que nós somos tão fracos que nós nem sabemos orar como convém. Um exercício espiritual tão importante, de comunhão com Deus, de fortalecimento espiritual, de renovo da nossa alma, nem isso nós conseguimos fazer direito. Não sabemos orar como convém. E a pergunta é, por que nós não sabemos orar como convém? É porque você e eu nem sabemos o que é melhor para nós. Quantas vezes você já pediu para Deus algo, achando que você estava pedindo aquilo que era mais importante para a sua vida, e Deus não concedeu para você. Deus não atendeu o seu pedido. Deus disse um não para você. E naquele não de Deus estava a misericórdia dele, estava o cuidado dele, estava o livramento dele. Porque você pediu para Deus uma pedra, pensando que estava pedindo um pão. Deus nos assiste em nossa fraqueza. Porque na hora que nós desejamos algo para a nossa vida, pensando que estamos pedindo aquilo que é mais importante para a nossa história, que nós não conseguiríamos viver sem aquilo que pedimos, Deus disse, não, eu não vou lhe dar, porque o que você está pedindo não faz sentido, não é o melhor para a sua vida, e eu quero alinhar o seu coração com a minha vontade, e não com o seu desejo. Quer dizer para você que Deus é solidário conosco, no sentido de que Ele não nos escorraça na nossa fraqueza, Ele nos assiste. Ele nos assiste. Segunda verdade que esse texto explora e que trabalha e que nos ajuda hoje, é sobre a compaixão de Deus. O verso 26 ainda prossegue e diz assim, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Se eu não sei orar como convém, aí vem a compaixão de Deus. Porque agora eu não sei orar, mas o Espírito Santo em mim ora. E é maravilhoso isso, porque você já tem na Trindade um intercessor legal, que é o advogado justo, Jesus Cristo. A Bíblia diz que o diabo é acusador dos nossos irmãos, e todas as vezes que o diabo acusa você diante do trono de Deus, o advogado o justo Jesus Cristo se levanta e diz, Pai, esse pecado de que ele ou ela estão sendo acusados diante do teu trono, eu já morri por esse pecado, eu já paguei por esse pecado, eu já paguei por essa transgressão, eu morri no lugar dele, ele não deve mais nada aqui, ele está aqui com a tua lei, ele está aqui com a tua justiça, não há mais condenação sobre ele. É por isso que a Bíblia pergunta assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o anjo quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Mas que bondade de Deus, que compaixão divina é esta, que agora estabelece que a terceira pessoa da Trindade vai interceder por nós, não junto ao Pai no tribunal do céu, Ele vai interceder por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. Já pensou nisso? Que Deus habita em você? E que Ele habitando em você, intercede por você, ao Deus que está sobre você? Já imaginaram isso? Que o nosso corpo tão frágil é o lugar onde cantamos agora há pouco, a sala do trono, o santo dos santos. Sabia que o seu corpo é o santo dos santos? Onde a Shekinah de Deus se apresenta? Onde a glória de Deus se manifesta? Onde o Espírito Santo habita? A casa e a morada onde Deus tem prazer em habitar? E dentro desta casa, e dentro desta morada, dentro de você, o Espírito Santo, que é Deus, intercede por você. De que maneira? De que forma? Em primeiro lugar, Ele intercede com muita intensidade. Ele intercede por você sobremaneira. Já percebeu que às vezes nós oramos, mas não oramos? Pastor Erivaldo tem ido à Coreia mais do que eu, fui lá uma vez só.
Ele já foi algumas vezes. E eu gosto de ver o povo coreano orando, pelo menos lá, não sei se aqui eles oram do jeito não, mas eles oram com o corpo inteiro, como se tivesse uma luta. Às vezes a gente ora, mas a gente não põe a nossa mente, o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa vontade na oração. Se a gente pudesse visualizar o Espírito Santo corporeamente, ele estaria orando assim com toda a sua força, com toda a sua energia, com toda a sua capacidade, com toda a sua veemência. Ele intercede por nós sobremaneira. Mas em segundo lugar, o Espírito Santo intercede por nós, usa o texto aí, com gemidos inexprimíveis. Você já orou assim? Gemendo. Talvez as orações mais eloquentes que nós fazemos são aquelas que você não consegue articular nenhuma palavra. Porque Deus lê a alma. Deus escuta os gemidos. Eu acho que às vezes que eu já orei com mais intensidade, eu tinha um nó na garganta. E o som não saía. Aquelas noites escuras da alma, aqueles vales mais profundos da vida, aquelas horas mais amargas da sua história, aqueles momentos em que você se sente esmagado por um peso cruel que achata você, e você se debulha diante de Deus, e você se espreme na presença de Deus, e nessa hora não sai palavras, só sai gemidos. E é dessa maneira, e é com essa intensidade, com essa agonia, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele que conhece todas as línguas, Ele que conhece todos os dialetos, Ele que conhece todas as linguagens dos céus e da terra, Ele ora por você, em você, dessa maneira agônica. Ah, mas que bênção é saber que eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo que ora por mim e em mim, Ele ora de forma eficaz, porque é segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Que coisa boa! É saber que você tem um intercessor no céu, e você tem um intercessor na terra. Que você tem um intercessor junto ao tribunal de Deus, e você tem um intercessor no tribunal do seu coração. E Ele nunca desperdiçou nenhuma das suas intercessões em seu favor. Se você tiver alguma dúvida da importância da oração, saiba que dentro da Trindade você tem 2 intercessores. O nosso sumo sacerdote está lá no céu, intercedendo por nós. Se você tem alguma dúvida da importância da oração, saiba que o Espírito Santo, o outro Consolador que foi derramado para estar conosco, Ele está em nós, intercedendo por nós. Mas a terceira verdade que esse texto nos ensina, irmãos, está no verso 28, é a sabedoria de Deus. E de todos os versículos da Bíblia, eu não encontro nenhum mais consolador do que este. E Paulo, que não vai usar uma linguagem sem definições claras, escolhe um termo preciso, vindo da matemática, daquilo que é exato, daquilo que não é a linguagem da conjectura hipotética, mas a linguagem da certeza experimental. E ele diz: nós sabemos. Oh, que bênção! Ele não pensa assim, nós imaginamos, ou nós sentimos. Sabe por quê? Porque o que nós sentimos às vezes dá uma variada. Não é assim com você? Algum dia na sua vida você acorda com um nó na garganta, uma dor no peito? Tem dia na sua vida que você pensa que você está muito mal, e você até chega a pensar: será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que Deus se importa comigo mesmo? As nossas emoções fazem um zigue-zague.
Mas o que você sabe não muda com as suas emoções. A verdade de Deus não se altera pelo fato de um dia você está triste, outro dia você está alegre, um dia você está entusiasmado, outro dia você está no fundo de um poço. A verdade de Deus não altera a seu respeito. Por isso Paulo diz, nós sabemos. Nós não cogitamos, nós não sentimos, nós sabemos. E aquilo que você sabe não muda. Faça chuva, faça sol, é de noite, é de dia, é no vale, é no monte, é com saúde, é doente, é num CTI de hospital, ou é de férias num lugar gostoso e aprazível, nós sabemos. E sabemos o que? Que algumas coisas, que poucas coisas, que a maioria das coisas, não que todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que esse texto está ensinando? Você não está solto ao léu, jogado pelo vento, ao sabor das circunstâncias de um lado para o outro. Sabe o que esse texto está dizendo? É que Deus tem um plano na sua vida, e esse plano é perfeito, esse plano é eterno, esse plano é vitorioso, e Deus está no controle da sua história. Sabe o que esse texto está dizendo? É que você pode descansar o seu coração em Deus, porque as circunstâncias adversas ou as alegres que chegam na sua vida não têm acaso. Existe uma providência soberana e sábia. Sabemos disso. Temos convicção disso. É claro que o apóstolo Paulo não está querendo dizer com isso que tudo que acontece com você e comigo são coisas boas. É claro que não. Nós estamos vivendo num mundo caído, sujeito a tantas coisas tristes, más, violentas, injustas. Em outras palavras, você é crente, você é fiel a Deus, você anda com Deus, o Espírito Santo habita em você, ora por você, mas você está num mundo caído, e você enfrenta lutas, e você enfrenta tempestades, e você enfrenta crises na família, você enfrenta problemas no seu trabalho, você enfrenta problema na sua família, você enfrenta crise dentro de você. Você perde emprego, você bate carro, você sofre acidente, você fica doente. O que Paulo está dizendo é que se você ama Deus, mesmo essas circunstâncias adversas, contrárias, sombrias, tenebrosas, Deus pega essas circunstâncias todas e faz como que uma tapeçaria divina, como que um quebra-cabeça, como que um mosaico, e ao final, tudo isso você vai entender, contribuiu para o seu bem. Eu fico olhando algumas circunstâncias bíblicas. Por exemplo, abra lá comigo, por favor, em Gênesis 42. Gênesis 42. Jacó está fazendo uma séria reclamação, quando ele tem que mandar para o Egito o seu filho Benjamim. Simeão já tinha ficado lá, porque o governador do Egito disse o seguinte: se não vier o caçula, o irmão de vocês caçula, vocês não vão ter mais pão, vocês não vão ter mais mantimento. Era um tempo de fome. E quando acabou o alimento e tiveram que voltar para o Egito para comprar trigo, e o Benjamim precisou ir com eles, olha o que ele vai dizer. Então lhes disse Jacó, verso 36, então lhes disse Jacó seu pai: tens-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, is levar Benjamim, todas essas coisas me sobrevêm. Ele está olhando para esse cenário e lamentando, e murmurando, e reclamando da providência carrancuda. E ele nem sabia a essas alturas que por trás de toda essa providência carrancuda havia uma face sorridente, havia um plano maravilhoso, havia uma providência gloriosa para que a família dele fosse exaltada, para que o filho dele, que pensava ele estava morto, fosse o governador do Egito, para ser o salvador do mundo, numa linguagem bíblica.
Talvez aquilo que hoje você lamenta como a maior dor da sua alma, como o maior problema da sua família, amanhã isso vai ser a grande alegria da sua alma e o motivo do seu maior louvor a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pela nossa limitação, o nosso campo de visão é muito estreito, muito limitado, muito curto. Nós só enxergamos um palmo na frente do nosso nariz, mas Deus enxerga na curva, Deus vê no escuro, Deus vê o amanhã, e Ele está trabalhando não contra nós, mas a nosso favor, e Ele está trabalhando para o nosso bem, para o nosso bem. Sabemos disso, sabemos disso. É claro que hoje, quando você olha para um momento difícil na sua casa, é claro que hoje, quando você olha para um momento difícil na sua família, é claro que hoje, quando você vê um filho passando por uma luta, ou você vê um problema no casamento, ou você vê um problema financeiro, ou você vê uma circunstância adversa que vem de roldão em cima de você, você chora, você lamenta, você murmura. Mas às vezes nós estamos olhando para esse cenário pelo avesso. Deus está olhando lá na frente. Diz: meu filho, eu estou no controle. Eu não perdi o controle. Eu sei o que estou fazendo. Eu não estou trabalhando contra você, eu estou trabalhando por você. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. E eu quero concluir dizendo que depois que nós trabalhamos a questão da solidariedade, da compaixão e da sabedoria, tem um propósito. Tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. E a pergunta é: que bem? Que bem é esse? Qual o grande projeto de Deus na sua vida? Eu, quando olho para as livrarias, eu vejo que muita gente pensa que o grande projeto da vida é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é errado, não. Nem é pecado. E nós deveríamos ter sonhos, nós deveríamos ter alvos, nós deveríamos ter projetos de avançar, de melhorar. Mas eu quero dizer para você que o grande projeto de Deus na sua vida não é você ganhar dinheiro e ser rico. Qual o projeto de Deus na sua vida? Ser uma pessoa de sucesso? Não tem nada de errado em ser uma pessoa de sucesso. Se Deus conduzir você para isso, nenhum problema. Se você honrar a Deus nessa posição, nenhum problema. Mas eu quero dizer para você que o grande projeto de Deus na sua vida não é fazer de você uma pessoa de sucesso. O versículo 29 estabelece o propósito. Aliás, Deus já predestinou você para isso. E a predestinação de Deus não foi um plano B, porque o plano A fracassou. A predestinação de Deus não foi no curso da história. A predestinação de Deus foi lá na eternidade, antes da fundação do mundo, antes que você existisse. Deus já conhecia você, Deus já amava você, Deus já havia predestinado você para um propósito. Que propósito é esse? Você ser uma pessoa parecida com Jesus. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então é hora de você fazer uma pergunta para a sua própria alma. O que eu sou? O que eu penso? O que eu falo? O que eu faço? Como eu ajo? Como eu reajo? Eu resplandeço na minha vida o caráter de Jesus? Será que as pessoas podem ver Jesus em mim? Será que Jesus está sendo formado em mim? Eu quero dizer para você que ser cheio do Espírito Santo é exatamente ser uma pessoa parecida com Jesus. A grande marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela está cheia de Jesus, parecida com Jesus, tem o caráter de Jesus. Se você ainda não tinha descoberto o propósito da sua vida, por que você veio ao mundo? Para que você existe? Saiba disso. Deus tem esse propósito na sua vida estabelecido lá na eternidade. Ele quer que você seja parecido com Jesus. Ele predestinou você para isso. Esse é o grande propósito da sua vida. As outras coisas, ser rico, ser famoso, ter sucesso, até ter saúde,
vem a reboque. Mas o grande projeto de Deus é você ser parecido com Jesus. Muito mais do que levar você para a glória, Deus quer transformar você à imagem do Rei da glória. Vamos orar juntos sobre isso? Curva sua fronte. Você e eu somos fracos, mas o Espírito nos assiste. Você e eu não sabemos orar, mas o Espírito ora por nós. Você e eu tantas vezes não sabemos fazer escolhas boas, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Você e eu temos projetos de vida, mas o projeto de Deus é que você seja parecido com Jesus. E é o Espírito Santo quem nos capacita a isso. Ó Deus bendito, Deus de toda graça, aqui está o teu povo. Povo amado, povo escolhido, povo separado, povo selado, povo habitado pelo teu Espírito. Povo cujo nome está escrito no livro da vida. Povo que foi chamado para ser enviado como luz das nações, como sal da terra, como luz do mundo. Deus, aqui está o teu povo, com suas lutas, com as suas lágrimas, com as suas dores, com seus gemidos. Só tu conheces, Deus, o estado de cada ovelha que está aqui dentro hoje. Só tu tens o poder de sondar os corações. Só tu sabes, meu Deus, a necessidade particular e profunda de cada pessoa que entrou aqui hoje. Então tu que és o Senhor absoluto dos céus e da terra, tu que és o dono da nossa alma, da nossa vida, aplica, ó Deus, este óleo terapêutico do Espírito Santo em cada coração. Aqueles que estão lutando com a enfermidade, põe a tua mão de cura, ó Deus. Aqueles que estão passando por angústias dentro de casa, dentro da família, ó Deus, ordena a tua bênção de restauração nesta manhã. Aqueles que estão passando uma crise conjugal, põe a tua mão, Deus, e restaura o casamento. Aqueles que estão aflitos em relação ao dia de amanhã, aquieta-lhes a alma e dê-lhes a serenidade e a confiança da tua providência generosa e sábia. Aqueles que estão desviados, meu Deus, dos teus caminhos, traz-os de volta, ó Deus. Aqueles que estão perdidos dentro da igreja, alcança-os com a tua graça, ó Deus. Aqueles que estão vivendo a vida, Senhor, dúbia, ó Deus, enche-os do Espírito Santo e dá-lhes alegria de serem teu povo, tuas ovelhas, habitação do Espírito Santo. Sustenta-nos. Fortalece-nos, reaviva-nos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.